estudos para concursos para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu vou ler conteúdo da Lei de Estatuto de Servidores Públicos. Uma coisa que cai muito. Cadê? Esse aqui, o conteúdo que eu vou ler, é a Lei 10.261. Ela cai em vários concursos estaduais de São Paulo, também cai PTJ e vai cair no MP também, que estão para sair, né? Então todo mundo quer que saia. Também cai no Tribunal de Contas, pelo que eu sei. Daí, só que normalmente nos trecos da Lei 10.261, só cai as coisas do... Como é que se diz? Cai só uns 2 capítulos, tipo, os deveres e as proibições dos servidores, um básico assim. Mas na Lei 2000, na concurso da Secretaria Estadual de São Paulo, de Saúde, eles não limitaram os capítulos do treco. Eles deram a lei inteira, e a lei inteira é uns 300 artículos, sabe? O que eu vou ler agora são os capítulos que foram indicados para mim pelos professores que vão cair no MP. Mas basicamente é isso aqui, é básico que todos os caras falam, só que é basicamente o conteúdo de estudo de servidores públicos, sabe? Direito administrativo de servidores públicos. Bom, daí eu tinha visto agora há pouco, recentemente, um ranking de quais são as que mais caem. As questões que mais caem são as de penalidades, depois tem as proibições, os deveres. E são essas três mesmo, são as mais caem. Elas têm, tipo, cada uma delas tem mais de 20 questões na universo de concursos, né? Mas vamos lá. É a Lei 10.261 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 7. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. São deveres do funcionário. Tá aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tem 14 deveres. E vamos terminar o vídeo só com deveres mesmo. Não vou ler tudo. Não, eu vou ler tudo. São só 3 páginas. Só que são 3 páginas quentes. Né? São deveres de funcionários: ser assíduo e pontual, é dever cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente legais, é dever desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido, é dever guardar sigilo sobre esses assuntos de repartição e especialmente sobre os despachos, decisões ou providências, é dever representar aos superiores sobre todas as regularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções, é dever tratar com urbanidade as pessoas, é dever residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado, é dever providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual ou a sua declaração de família, zelar pela economia da matéria do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou sua utilização, é dever apresentar a conveniência convenientemente trajado de serviço ou com um uniforme determinado, quando for o caso, atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciais ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. É dever cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. É dever estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E é dever proceder na vida pública e privada de forma que dignifique a função pública. Basicamente, seja bonzinho e não faça coisas ruins. O segundo seção é das proibições. Existem 8 proibições. Do artigo 242 diz: ao funcionário é proibido. Daí o primeiro foi revogado, ou seja, só tem 7 proibições, mas é basicamente coisas do mal, sabe? É proibido retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Ou seja, tem umas pegadinhas que os professores comentam às vezes dessas coisas de servidores, das proibições, mas não cai muito no mesmo, não cai muito, mas ó que pegadinha que pode fazer. Ou seja, isso aqui você pode colocar aos contrários das coisas. Tipo, se você tiver permissão, você pode tirar o documento ou objeto. Normalmente não vou dar, né? É proibido entreter-se durante todas as horas de trabalho
durante as horas de trabalho, não todas, eu falei errado, em palestras, leituras e outras atividades estranhas ao serviço, ou seja, você pode se entreter em coisas, você pode ver coisas que são ao serviço. Deixou de comparecer ao serviço sem saúde, sem causa justificada. É proibido tratar de interesses particulares na repartição. É proibido promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar solicitário com elas. É proibido exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. É proibido empregar material de serviço público em serviço particular. É proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou com o representante de outrem. É proibido ainda participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou indústrias ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo de estado, sejam por este subvenciadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço que estejam lotados. É proibido ainda requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou de outros favores, semelhantes federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. Esse é privilégio de invenção própria, é estranho, né? É proibido ainda exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos e instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. É proibido ainda aceitar representação do Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. É proibido ainda comerciar ou ter parte de sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou comanditário. É proibido ainda incitar greves ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. É proibido ainda praticar a usura. É proibido ainda constituir-se procurador das partes ou por parte de partes, ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Isso aqui já caiu em prova. É proibido ainda receber estipêndios de firmas fornecedores ou de entidades fiscalizadoras no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiverem em missão diferente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. É proibido ainda valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, a qualquer proveito. E é proibido ainda fundar sindicatos de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendido na proibição dos itens 2 e 6. O 2 é o do... acho que é contratação, né? Quer dizer, é o gerência. E assim, participar de gerência, de administração de empresa, bancárias ou indústrias ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por estes subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço qualquer que esteja lotado. Ou seja, não pode fazer isso. Daí, no parágrafo diz que não está compreendida nessa proibição a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe ou como seu sócio. E a verdade é que eu não entendi direito. Eu acho que, meio dando uma análise aqui, acho que significa assim: você não pode participar, né, de chefia e coisas dessas de empresas que trabalhem com a administração. Por quê? Porque isso pode facilita para essa pessoa fazer usura, né, fazer coisas do mal, fazer crimes e coisas do mal. Mas, no caso em que a, o Estado é só acionista, que é o que está escrito aqui, o Estado seja acionista, na verdade, se o carinha estiver envolvido com ela, ele, ao invés de ele fazer alguma coisa que vai prejudicar o Estado, é mais provável que ele possa dar mais riqueza ao Estado, por causa que o Estado é acionista e ele vai ganhar valor de ações, certo? Bom, não dá pra mim que entender. E o 6 era assim: comerciar ou ter parte de sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2, né? Que o contrato, que o administração trabalha, né? Aí tem artigo 243A. O disposto no artigo 243, do inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador.
Parágrafo único. O funcionário decretado caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses, estará sujeito inclusive aos deveres de comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão de ser tomada no âmbito da unidade administrativa. E segundo, abster-se de atuar no processamento, nos processos ou procedimentos em que houver interesse de instituição de ensino. Isso é interessante, porque isso aqui é uma nova coisa, uma nova adição, uma adicionada em 2021, né? Ou seja, na verdade eu não tenho certeza, eu não lembro se no edital estava escrito que das atualizações, né? Mas quando saiu o edital da Secretaria de Saúde não estava isso aqui. Então vamos ler de novo. 243, disposto no 243, inciso 4. Desta lei não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade sem concedente de estágio que atuar como professor ou orientador. O que está escrito no 4 é: exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego, função de empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade de repartição ou serviço em que estejam lotados. Ou seja, você não pode trabalhar em coisas que tenham a ver com as informações que você vai ter como servidor público, porque você pode, né, fazer coisas do mal. Daí não pode fazer isso nem mesmo na fora das horas de trabalho. Daí ele diz no 243, mas isso não se inclui ao estágio de professor, funcionário de órgão de entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. O funcionário decretado caput deste artigo, o estágio e o professor orientador, deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito inclusive aos deveres de. Esse professor tem o dever de comunicar ao superior hierárquico, com as circunstâncias de suspeição, o fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Você lembra que suspeição e impedimento são, tipo, relações ambíguas e relações óbvias, em que a pessoa vai ter juízo diferenciado. Basicamente, ela não é confiável a ela que ela tenha um juízo imparcial ou impessoal. Abster-se de atuar processos e ele também tem o dever de abster-se, que significa sair, de atuar de processos ou procedimentos em que houver interesse de instituição de ensino. Então, ou seja, esse professor, ou estágio, orientador e estágio, não pode participar de nenhum tipo de processo no seu trabalho, no seu outro trabalho no serviço público, em que participe a instituição que ele trabalhar. Entende? Bom, é vedado a funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Tabela comparativa. São deveres do funcionário e ao funcionário é proibido. Estou comparando cada uma com as coisas. O primeiro, ser assíduo e pontual. Se comparava com o primeira com proibição, mas ela foi revogada. Deveria ser uma coisa tipo de falta, sabe? Daí esse primeiro vamos comparando, essa tabela aqui ela compara um dever com uma proibição, que é tipo ao contrário da coisa, né? Vamos ver. Cumprir ordens, é dever cumprir ordens superiores, representando quando forem manifestamente legais. Retirar sem prévia permissão de autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Desempenhar com zelo preciso os trabalhos no que for incumbido, entreter-se durante as horas de trabalho em palestras e leituras ou outras atividades estranhas a serviço, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, especialmente sobre despachos, decisões e providências, contra deixar de comparecer a serviço sem causa justificada, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções, contra tratar de interesses particulares na repartição, tratar com urbanidade as pessoas, contra promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição e tornar-se solidário com elas, residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado, contra exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição, providenciar para que estejam sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família, contra empregar material de serviço público em serviço particular. Tinha todas essas coisas aqui? Eu tenho umas coisas que eu estou lendo aqui que eu nem lembro de ler. Eu tinha estudos aí. Zelar pela economia de material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda de utilização, contra fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem. Próximo. São deveres apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com um uniforme determinado, quando for o caso, contra
participar de gerência e administração da empresa bancária ou industrial ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, seja por essa subvenciada ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Atento à exceção. É possível participar de funcionário em sociedade em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe ou como seu sócio. Se não deu para entender, e eu não tinha entendido também, então agora eu entendi melhor, basicamente tem duas exceções. Tem duas exceções. Se lembra que tem várias partes em outros estatutos de servidores, e nesse aqui também, é que quando uma pessoa que está trabalhando lá no serviço público, assim, também mais essa coisa aí mais aparece mais em coisa de privado, né? Basicamente, se ela entra num sindicato, ela entra na eleição de sindicato para virar presidente, alguma coisa assim, ela não pode ser demitida, entende? Essa coisa que mais cai no concurso desse tipo de coisa. Mas, tá vendo aqui? Nessa exceção está escrito aqui. Bem assim, na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, entendeu? Ou seja, aqui no parágrafo único, ele especifica também a associação. Ou seja, você lembra que não pode ser chefe, gerente, outras essas coisas. Mas você pode ser chefe, gerente de síndicos, associações de classe. Eu estou falando muito estranho, né? Mas vamos lá. Próximo, atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciais ou administrativas pela defesa do Estado, contra requerer promover a concessão de privilégios, garantias de juros e outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção próprio. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, contra exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função, em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade de repartição ou fim de que esteja lotado. Não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio para atuar como professor ou orientador, e esta deverá evitar qualquer conflito de interesse. Estará sujeito aos deveres de comunicar e abster-se. Próximo, estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordem de serviço que digam respeito às suas funções, contra aceitar representação do Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Próximo, proceder na vida pública e a vida privada de forma a dignificar a função pública, e esse é o último dever, contra comerciar ou ter parte em sociedade comerciais nas condições mencionadas no item 10 deste artigo, podendo em qualquer caso ser acionado acionista cotista ou comanditário. A exceção é participação de funcionário na sociedade em que o Estado esteja acionista, bem assim na direção, ou seja, coisa que a gente leu agora há pouco no 10. E citar, próximo agora é só proibições, estar greves ou a elas aderir ou praticar atos que sabodigem se citar ou praticar é proibido. Praticar ou ir é proibido, constituir-se ou servir qualquer repartição, exceto quando se tratar de interesse conjugal. Quer dizer, não pode ser procurador, exceto para um cônjuge ou parente de segundo grau. Isso já caiu em prova. É proibido receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadoras no país, no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de matéria ou fiscalização de qualquer natureza. Estipêndio significa valores, tá? Valer-se é proibido valer-se de qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr direto ou indiretamente qualquer proveito, e é proibido fundar sindicato aos funcionários ou deles fazer parte. Eu não entendi essa última aqui, né? Tá. E a última vedação que está escrita aqui é vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas e parentes até segundo grau, quando se trata de função de confiança de livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de nessas condições. Quer dizer, é proibido você trabalhar para um parente seu. Só que você pode. Essa exceção não se trata de trabalhos em confiança, ou seja, os trabalhos que não precisam de concurso. Aí depois, finalmente, acabou as proibições e os deveres, daí vai para as responsabilidades. Capítulo 2, responsabilidades, artigo 245, 246, 247 e 248. Vamos lá. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual, por dolo ou culpa devidamente apurados. Isso aqui já caiu em prova, só que não foi muito especificado. A questão foi sobre como é que ele
ressarcir a fazenda. Bom, parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas ou por não as tomar, de forma no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordem de serviço. Segundo, caracteriza a responsabilidade pelas faltas, danos, avarias e qualquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais de sob sua guarda ou sujeitos a seu exame e fiscalização. Também caracteriza a responsabilidade pela falta ou inexatidão das necessárias averbações de notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com elas relação. Também caracteriza a responsabilidade por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual, ou seja, cobrou menos. Essa coisa aqui de redução que foi a questão que eu estava falando que caiu em prova. Daí falou que tinha feito caso dessa redução, e daí ele perguntava qual foi a pena desse cara, o que aconteceu com ele. A maioria das questões estava falando que era demitido, mas o cara não é demitido não, tá? Parágrafo único. No caso do item 4, parágrafo único, do artigo 45, não tendo havido má fé, não, olha, não pode ter má fé. Se tiver má fé, é uma outra punição. Será aplicada a pena de repreensão e na reincidência de suspensão. Daí essa é uma coisa interessante. As penas elas estão em outro capítulo, mas quando eu errei essa questão é que eu achei que os nomes eram diferentes. Pelo que eu me lembro, a repreensão não era no mesmo nível da suspensão. Basicamente era repreensão, depois advertência e suspensão na minha cabeça. Só que, e por causa disso eu pensei, isso aqui parece certo. Mas daí na minha cabeça, já que tem advertência antes, eles devem ter colocado a pena errada aqui, para enganar. Mas estava certo. A repreensão e a reincidência e suspensão. Bom, o 246. O funcionário que adquire materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Ou seja, se o cara conseguir em desacordo com as regras, tipo de pregão ou licitação, ele vai... Tem outras penalidades, mas também pode ser descontado do próprio valor da remuneração dele, o valor extra que foi pago. Bom, a descrição de materiais em desacordo, está escrito aqui, fizeram uma tabelinha aqui na apostila. A questão de materiais em desacordo, os funcionários que adquirem materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo. Olha, foi em desacordo com as disposições legais, ou seja, entre a lei de licitações e outras coisas, né? De pregão, de empenho eletrônico. Bom, é desacordo, disposições legais, tá? Então o que acontece? Ele é responsabilizado pelo custo. Daí, mas mesmo ele sendo responsabilizado pelo custo, isso não tem prejuízo às suas penalidades disciplinares cabíveis. Ou seja, mesmo que o cara vai lá e pague o gasto extra por causa que ele fez as coisas em desacordo com as leis de licitação de material, de adquisição de material, ele vai ainda ser repreendido ou suspenso ou multa, entende? Mesmo ele sendo responsabilizado de ressarcimento de custo, ele ainda pode, todas as penalidades vão cair sobre ele. Depois disso, podendo ser proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. 247. Desconto. Bom, 247. Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez. De uma só vez. Pronto. De uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude do alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada no vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. E essa aqui é uma coisa que tinha caído naquela questão que eu acabei de mencionar, só que foi a que eu tinha escolhido. Só que
só que estava 30 vezes. Bom, anota aí. Não pode exceder 10%, que é a décima parte do valor destes. Depois aqui tem uma tabelinha de comparação entre a indenização do 247 e o 248. Olha aqui. Nos casos de indenização, a Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma vez só a importância do prejuízo causado em virtude de remissão, omissão, desfalque ou alcance, roda, em efetuar recolhimento ou entrado nos prazos legais. Basicamente, na primeira vez que a gente leu não deu para entender, né? Mas basicamente é um tipo de... Essa indenização que está falando, ela é especificada só para uma pessoa, entende? Tipo, a maioria das coisinhas de indenização que está escrito aqui foi tudo ambíguo para a fazenda, certo? Só que tem que ser a fazenda estadual aqui e tem que ser uma dessas coisas aqui. Foi um prejuízo que foi causado por remissão, foi um prejuízo que foi causado por omissão, foi um prejuízo que foi causado por desfalque ou foi um prejuízo que foi causado por alcance. Se for alguma remissão, omissão, desfalque ou alcance, daí o pagamento tem que ser imediato de uma só vez. E o 248 diz, fora desses casos, remissão, omissão, desfalque e alcance, incluídos no artigo anterior, a importância de indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto da 10ª parte. Entende? Basicamente, se for remissão, desfalque e alcance, ou roda, é de uma vez só. Qualquer outra coisa que não seja um desses vai ser descontado só a rescisão. A indenização é feita por partes. Do RODA. No Rodomílio Olho Destruído Albuquerque. Não entendi nada. Eu que inventei isso. No caso do item 4. Item 4 do quê? Por qualquer erro de cálculo, redução contra a fazenda estadual. Tá. Parágrafo único. Do item 4 do 245, não tendo havido má fé, será aplicada a pena de repreensão e rescindência de suspensão. Ah, isso aqui é a mesma coisa que eu tinha lido agora há pouco. A esperar, classificamente por qualquer erro de cálculo. 249. Legalmente especializado funcionário que fora dos casos expressamente previsto nas leis. Previsto nas leis. Regulamento ou regimentos cometer a pessoas estranhas as repartições do desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. 250. As responsabilidades administrativas não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem a pagamento de indenização, a que ficar obrigado à forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. A responsabilidade administrativa é independentemente da civil e da criminal. Responsabilidade administrativa é independentemente da civil e da criminal. Parágrafo 2. Será reintegrado. Essa coisa de reintegração não cai muito, né? Ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor é absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito julgado em decisão que negue a existência. Negue a existência, nega, reingressa. Que nega sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para guardar decisão judicial por despacho ou motivado à autoridade competente para aplicar a pena. Tá acabando. Título 7. Penalidades. Você lembra que eu falei no começo que a coisa que mais cai nos concursos da Lei 10.261 do Estado de São Paulo de servidores públicos civis é a penalidade. São as penalidades a coisa que mais cai. Eles também, esse título aqui está no mesmo esquema de todas as outras leis de penalidades, né? Primeiro tem uma lista de quais são as penalidades, depois eles vão colocando capítulos dizendo representando, quer dizer, artículos descrevendo o que cada um deles e tá. Então, vamos lá. As penalidades da extinção de punibilidade, das providências preliminares, das práticas compositivas do termo de ajustamento de conduta de suspensão condicional de sindicância. Nova redação.
título 7, recomendação dada pela Lei Complementar de 2021. Seja o título anterior de penalidades, mudou para esse título complexo aqui. Extinção de punibilidade, providências preliminares, práticas contrapositivas e termo de ajustamento de conduta de suspensão condicional de sindicância. Eu não sei o que é esse último aqui não, mas essa coisa nova é interessante. E minha apostila antiga não tinha esse conteúdo aqui, não tem atualizado, essa está atualizada até 2018. Bom, das penalidades, capítulo 1 das penalidades e sua aplicação. Daí aqui primeiro tem a lista de penas. As penas disciplinares é a repreensão e suspensão, que apareceu já várias vezes, as proibições. Depois tem a multa, a demissão, depois tem a demissão em bem de serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é basicamente a mesma coisa que demissão e demissão em bem de serviço público. Depois vai ter artigos explicando quais são os casos de cada punição, sabe? Bom, 252, na aplicação de penas disciplinares serão consideradas sempre a gravidade da infração, a natureza da infração e também os danos que dela provieram para o serviço público, ou seja, a granada. Vai aplicar a pena disciplinar, vão ser consideradas o quanto a granada machucou, a gravidade da infração, a natureza e os danos. Depois, a pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres, como é feita uma repreensão por escrito. 254. A pena de suspensão, que não excederá em 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Suspensão não excede 90 dias. Não mais que 90 dias. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, e a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter uma penalidade em multa na base de 50% por dia do vencimento ou de remuneração, sendo funcionário, nesse caso, obrigatório a permanecer em serviço. Interessante. Basicamente, se você não entendeu, o cara pode ser suspenso, mas voltar ao trabalho, mas ele não vai poder receber a mesma quantidade. É por causa que, se não vai, se lembra que tem um dos princípios administrativos, que também cai aqui na Secretaria de Saúde, mencionado bastante, é a indisponibilidade de serviço público, ou seja, os serviços públicos essenciais nunca podem parar. Um caso deles é o da saúde, né, da Secretaria da Saúde, importantíssimo, nunca pode parar. E por causa disso que, se alguém que for suspenso, mas ele for importantíssimo e não tiver substituto para ele, a administração pode obrigar ele a trabalhar. Ele vai trabalhar a mesma coisa, vai continuar trabalhando todo o tempo, mas ele vai receber metade do valor. Ou seja, vai trabalhar por muito menos, para pagar treco. Obrigado a permanecer em serviço. Suspensão, falta grave ou reincidência. A pena de suspensão é para falta grave ou reincidência até 90 dias. Perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo e poderá ser convertida em multa na base de 50% do dia de vencimento. A 255, a pena de multa agora, será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos na lei e o regulamento. Daí vamos ver o que está escrito aqui, quando que é multa. E não tem nada, só fala isso mesmo. Ou seja, eu tenho que encontrar alguma coisa que lei que diz. Eu vou ter que encontrar alguma coisa na lei que está escrito o que é multa, a penalidade, entende? Bom, 256 será aplicada a pena de demissão nos casos de. Até aí esse aqui teve mudanças, olha. O 1 foi revogado. 2021. O inciso 5 foi nova redação. O parágrafo 1 tem nova redação. E o pai foi adicionado um parágrafo 3. Legal. Bom, vamos lá. O inciso foi revogado pelo que lei complementar em 21. Agora eu quero ver. Deixa eu ver se eu vou dar uma olhada aqui na minha apostila antiga. Né? Isso aqui é boa de dar pegadinha, né? Será aplicada pela de demissão.
nos casos de... Agora entendi. E lembrei. Como é que eu não quero pegadinha se eles fizeram uma questão dessas aqui? Basicamente, é o abandono de cargo. É que mudaram a coisa do abandono de cargo. Essa coisa é que antes era assim... O abandono de cargo era você faltar para por uma quantidade de dias corridos. Faltou essa quantidade de dias corridos, que na verdade era uma grande quantidade de dias, e você foi demitido, é demitido automaticamente por abandono de cargo. O segundo ponto é que essa aí era usada junto em questões com a inassiduidade, em que era a pessoa ficar faltando um monte de dias de dias aleatórios no ano de trabalho, sem desculpa, certo? Daí isso era outro tipo de demissão, mas chamava inassiduidade, demissão de inassiduidade. Daí esses dois ficavam se confundindo e usavam isso nas questões. Mas mudou isso e tiraram, parece que no Estatuto de Servidor Público do Estado, tiraram o abandono de cargo e só deixaram a inassiduidade. E acho que mudaram para a mesma quantidade que mudaram todas as outras inassiduidades. Agora ficou bem menor a quantidade de dias de inassiduidade. Você não pode ficar faltando toda hora, entende? Tá aí, ó, aqui, ó. O primeiro se chamava mudando de cargo, só que foi revogado. E o quinto, que agora se chama inassiduidade, se chama ausência ao serviço em causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Olha isso, 45 dias. Agora é muito menos, tá? Mas isso aqui era a demissão que chamavam de inassiduidade. Mas agora o inciso só está escrito inassiduidade mesmo. Bom, vamos lá. Abandono, deixa eu escrever aqui do lado. Será aplicada a pena de demissão nos casos de um revogado, demissão na procedimento irregular de natureza grave, demissão na ineficiência de serviço, demissão na aplicação indevida de dinheiros públicos e demissão na inassiduidade. 1. Considerar-se a inassiduidade a ausência de serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis ou intercalados durante um ano. Se você não entendeu, o abandono de cargo era os 15 dias consecutivos. Só que antes era tipo uns 30 dias, mas agora é metade, entende? E agora, só que agora o abandono de cargo também se chama inassiduidade, ou seja, cancelou os dois e virou um só e se chama só inassiduidade. E os dias intercalados, 20 dias intercalados durante um ano. Eu acabei de ler, né? O que estava escrito anteriormente, antes era 45 anos, viu? É bem menor, né? Então anota aí, 15, 20 dias. 15 é o abandono de cargo antigo, só que esse ainda agora se chama inassiduidade. E 20 é o dia de faltas intercaladas. Mas antes isso era só inassiduidade, mas agora se chama inassiduidade, né? Bom, deixa eu anotar aqui. Marcar 20, 15 dias e durante um ano. Tá. A pena de demissão por ineficiência do serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Para a configuração de ilícito administrativo de inassiduidade em razão de ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observa-se o seguinte. Isso aqui é interessante. Serão computados aos sábados, domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados ou dos domingos, feriados e os pontos facultativos serão computados os dias de folga subsequentes dos plantões a que tenha faltado. Interessante. Demissão. A pena de demissão, não diz. 257. Já está acabando, tá? 257 será aplicada a pena de demissão a bem de serviço público ao funcionário que for convencido em incontinência pública, escandalosa e de vício de jogos proibidos. Bem de serviço público é praticar ato como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional.
demissão a bem público é revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que faça dolosamente e com prejuízo para o Estado e particulares. Demissão a bem. Também demissão a bem, praticar e assumir insubordinação grave. Também é demissão a bem. Praticar um serviço de ofensas físicas contra funcionários dos particulares, salvo ser em legítima defesa. É demissão a bem lesar o patrimônio ou os cofres públicos. É demissão a bem receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Mas em razão delas é importante, né? É demissão a bem do serviço público exercer a advocacia administrativa. Bom, sabe por que isso aqui é óbvio? É por causa que isso é crime. É crime fazer advocacia administrativa, sabe? É crime contra a justiça, eu acho. Cai no TJ isso aqui. Também cai aqui no MP. Bom, pedir por empréstimo, dinheiro ou qualquer valores a pessoas que tratem de interesse ou que tenham de repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. É demissão a bem apresentar com dolo declaração falsa de matéria de salário de família sem prejuízo de responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Demissão a bem do serviço público, praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Demissão a bem do serviço público, praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Demissão a bem do serviço público, final, praticar ato definido em lei como improbidade, ou seja, fazer as coisas da lei 8429, que, bom, não cai na Secretaria de Estado de São Paulo, mas cai aqui no MP, que eu estou lendo, de onde eu estou lendo da apostila, né? Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta e será aplicada a pena de cassação, de aposentadoria ou disponibilidade, que é a mesma, que são as coisas da demissão, sabe? Aprovado que o inativo, quando for aprovado, tem que aprovar. Que ele praticou quando em atividade uma falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão de serviço público. E segundo, ele aceitou ilegalmente o cargo de função pública ou aceitou a representação do Estado estrangeiro sem a prévia autorização do Presidente da República, que é uma das proibições, e praticou a usura em qualquer de suas formas, que é outra das proibições. Ou seja, tem dois incisos que são proibições, que não pode fazer, né? E depois aceitou ilegalmente um cargo, ou seja, ele nem era servidor, não era para ser servidor. E também ele fez alguma das coisas dessa listona aí de uns 15, 20 caras que dá demissão, né? Bom, 2660, para aplicação das penalidades previstas nos artigos 251, competentes, são competentes, daí tem a listinha dos carinhas, e cada um tem uma habilidade maior. É uma hierarquia de aplicação de penalidades. O governador, o secretário de Estado, o procurador-geral de Estado e o superintendente de autarquia é a segunda hierarquia. O terceiro são chefes de gabinete até a suspensão. O quarto é a coordenadora até a suspensão limitada a 60 dias. Os diretores de departamento de divisão até a suspensão ilimitada de 30 dias. Ou seja, as penas que mencionadas aqui, basicamente a suspensão, e depois da suspensão que vai chegar até o chefe de gabinete. As outras penalidades mais altas de demissão são só esses caras mais altos aqui, o governador, o secretário de Estado, o procurador-geral de Estado e o superintendente de autarquia. O resto é só suspensão. E a suspensão vai aumentando de 30 em 30 dias. Se lembra que a suspensão, o máximo não pode exceder 90 dias, certo? Então, são 3 níveis desses caras de suspensão. O mais baixo é o diretor, ele é 30 dias. O segundo é o coordenador, ele é 60 dias. E o chefe de gabinete, ele é 90 dias. Bom, aqui tem uma tabelinha legal de autoridades competentes para aplicação de penalidades. Daí diz: o governador e o secretário de Estado, o procurador-geral de Estado e a superintendente podem aplicar todas as penalidades, ou seja, ele pode demitir, pode admitir a bem de serviço público, pode caçar a aposentadoria, ele pode dar multa e ele pode fazer repreensão. Pode fazer todas. E os outros secretário, procurador-geral e o superintendente também. Depois chega o terceiro nível, mas eles só podem fazer até o nível de suspensão.
e o nível de suspensão que eles podem fazer é limitado à quantidade de dias que eles podem dar essa suspensão. Ou seja, eles só podem fazer 3 penalidades. Eles só podem dar multa. Se lembra que a multa só está aplicada nas coisas legalmente referidas, né? Que, bom, não tem nada escrito aqui de que coisa que dá multa, né? Mas, tá. E ele pode dar repreensão, né? A coisa escrita. E dar suspensão. E a suspensão é limitada aqui numa hierarquia de 30, 60 e 90 dias. Bom, parágrafo único desse treco aqui. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, as competências de autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Não entendi. Mas só de reolho, eu acho que quer dizer que se tiver mais muitas pessoas, a pessoa que vai decidir sobre as penalidades de cada dessas pessoas depende de. Se lembra que quem dá as punições depende da. Depende, é claro, do que é a punição, certo? Então, ou seja, se tiver várias pessoas, mas uma delas fez uma ação tão grave que ia cair demissão, mas as outras não, era só até suspensão, os caras que vão decidir vai ser os caras do nível maior, mais alto de todos, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Bom, 261, tá acabando. 261 extingue-se a punibilidade por prescrição. Daí ele diz as duas prescrições. Deixa eu ver se tem alguma nova coisa de prescrição aqui. Não, a prescrição tá a mesma coisa. Ah, olha, tem uma coisa que foi adicionada. Aqui, ó. No parágrafo 4, está dizendo que a prescrição não corre. E parece que foi adicionado um inciso, 2 incisos, 3 incisos. Nessa lista de prescrição não correr. E só isso mesmo. Vamos lá. 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição, de fato de sujeita de pena de repreensão e suspensão e multa. Essas três, as menores de todas as penas, são 2 anos. E o resto é 5 anos. A falta de sujeita a pena de demissão bem e cassação é 5 anos. A falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato, a pena criminal, se for superior a 5 anos. Essas são as prescrições. 2, 5 e mais de 5. As coisas, quando forem coisas melhores, né? A prescrição não começa a correr, daí tem a listinha que foram adicionadas mais 2, né? Mas elas não estão na apostila, que estranho. Bom, a prescrição começa. Ah, não, eu tô lendo o treco errado. Eu tô lendo o parágrafo 1, não o 4. Por isso que eu não vi, não tá os 2 extras, né? Vamos lá. A prescrição começa a correr no dia em que a falta for cometida. A prescrição começa a correr no dia em que tenha cessado a continuação ou permanência das faltas continuadas permanentes. Parágrafo 2. Interrompem a prescrição a portaria que instaura a substicância e que instaura processo administrativo. 3. O lapso prescricional corresponde na hipótese corresponde o lapso prescricional corresponde na hipótese de desclassificação de infração ao de pena efetivamente aplicada, na hipótese de mitigação do atenuação ao de pena em tese cabível. E chegou no 4, que foi adicionado coisas. Não corre, quando não corre. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial na forma do parágrafo 3 de 250, não corre enquanto estiver subsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido, não corre durante a suspensão de sindicância nos termos do artigo 267, né? E nesta lei, não corre no curso das práticas autocompositivas, que eu não sei o que é, e não corre durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta, que eu também não sei o que é, mas deve ter sido adicionado em algum canto aqui da Lei 291. Mas eu acho que eu tenho uma ideia, eu acho que eu ouvi falar isso aqui de um professor. Esse treco é termo de ajustamento de conduta, em que o próprio... É tipo um compromisso, um contrato de compromisso em que o próprio servidor,
vai lá e assina um treco para que ele não seja demitido, sabe? Para diminuir a punição dele. Mas, e se ele não cumprir, ele vai ser demitido imediatamente. É isso. Como é que se diz? É para ele fechar a punição mais rápido. Imagina assim, que ele tá tendo um processo administrativo contra ele e que tá há mó tempão, ele tá se ferrando por causa disso. E daí ele vai lá e faz esse contrato. Ele faz esse acordo, entende? O termo de ajustamento de contas. O nome é termo de ajustamento de contas, né? De conduta. E daí ele vai fazer uma. Eles vão aplicar uma. Eles vão fazer um acordo de uma penalidade para ele cumprir. É isso. Parágrafo artigo 250, aí parágrafo 3. O processo administrativo só poderá ser sobrestado. Se lembra que apareceu sobrestado agora há pouco? E a verdade é que eu não sei o que é sobrestado. Para guardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Ou seja, a prescrição começa a carreira no dia que falta, a que foi cometida e no dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas e permanentes. Ou seja, travou e começou. A prescrição está correndo. Mas não corre, não está sobrestado, que acabou de falar. E um monte de outras coisas, né? E extinta parágrafo 5 e 6. Extinta a punibilidade pela prescrição. A autoridade julgará, determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6. A decisão que reconhece a existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração de responsabilidade pela sua ocorrência. 262. Funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de sua vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade disposto neste artigo. 263, para terminar. Deverão constar no agenciamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. E assim termina o conteúdo que cai do MP do 261, mas que é relevante também, né, para a Secretaria de Estado de São Paulo, apesar de que lá, bom, todas as coisas caiu o artigo, a lei inteira por algum motivo. Bom, tchauzinho.